O canal Cinecultura apresenta os 13 atores mais durões da história de Hollywood. O número 4 é chocante. Você acha que conhece os verdadeiros durões do cinema? Prepare-se para repensar tudo, porque os nomes que você vai ver agora não só interpretaram heróis, eles sobreviveram a guerras, vícios, prisões, pobreza extrema e cicatrizes que nem o tempo apagou. Aqui não estamos falando de músculos ou frases de efeito. Estamos falando de homens reais, forjados na dor e no caos. Cada um desses nomes carregou para as telas a brutalidade que já viveu nas ruas, nas trincheiras e nos bastidores da própria alma. Eles não atuavam, reviviam. E o número 4 da nossa lista, uma revelação tão explosiva que os estúdios tentaram esconder por décadas. Mas hoje, a verdade vem à tona. Porque coragem de verdade não se finge. E o número 1 vai virar sua ideia de durão de cabeça para baixo. Então respira fundo, porque a lista que começa agora é tão real quanto perigosa. Número 13, Robert Duvall. Robert Duvall sempre pareceu tranquilo nas telas. Uma figura serena, de fala calma, com um olhar que transmite firmeza e segurança. Mas por trás desse autocontrole, havia um passado marcado por disciplina brutal, rigidez militar e escassez. Filho de um almirante da Marinha dos Estados Unidos, Duvall cresceu em uma casa onde sentimentos eram reprimidos e obediência era regra. O pai era inflexível, mandava como se estivesse comandando navios de guerra, e dentro de casa, tudo funcionava no grito, no controle, na intimidação silenciosa. Mas ao contrário do que se imagina, ser filho de militar não garantia estabilidade. A família vivia mudando de cidade, de escola, de ambiente. Cada nova cidade era um novo recomeço, sempre com poucos recursos, poucas amizades duradouras e muita cobrança. Quando decidiu seguir a carreira artística, foi tratado com desdém. Para o pai, aquilo era uma fraqueza, um fracasso em potencial. Duvall começou pequeno, dormindo em sofás de amigos, vivendo em apartamentos minúsculos, dividindo espaço com outros atores frustrados. Trabalhava em empregos mal pagos para bancar a escola de atuação. Passava os dias estudando teatro e as noites servindo mesas ou carregando caixas. Não havia glamour, só teimosia. A paixão pelo ofício era o único combustível. Durante anos, ninguém parecia enxergar nele o talento que viria a dominar Hollywood, mas ele persistiu. Até que uma oportunidade, uma única chance, mudou tudo. Em O Sol é para Todos, sua primeira grande aparição, Duvall interpretou Bull Radley, um homem silencioso e incompreendido. Sem dizer quase nenhuma palavra, deixou uma impressão indelével. Depois disso, vieram clássicos como O Poderoso Chefão, Apocalipse Now e A Força do Destino. Robert Duvall não precisou gritar para ser notado, não precisou de escândalos para ser lembrado. Ele construiu sua carreira com a mesma resiliência silenciosa que o ajudou a sobreviver à infância rígida, à juventude dura, à rejeição e à fome. Seu talento nasceu da contenção e sua força da dificuldade. Ele não interpreta personagens reais, ele os reconhece. Número 12. Edward James Olmos. Edward James Olmos nasceu e cresceu em East Los Angeles, uma das regiões mais estigmatizadas e violentas da cidade. Filho de imigrantes mexicanos de classe trabalhadora, Olmos viveu de perto o preconceito, a exclusão cultural e a pobreza crônica que marcavam a experiência de muitas famílias latinas nos Estados Unidos. Desde cedo, soube que não seria fácil, não só por ser pobre, mas por ser latino em um país onde portas só se abriam para os mesmos rostos de sempre. Cresceu em uma vizinhança onde a linha entre trabalho honesto e crime era tênue, e a tentação de desistir era diária. A família lutava para pagar as contas. A cultura americana o rejeitava. A mexicana dizia que ele era americano demais. Vivia entre mundos que não o aceitavam, enfrentando um conflito de identidade que o acompanharia por toda a juventude. Tentou fugir da realidade com música, chegou a ser vocalista de uma banda de rock, mas o palco que o chamava era outro. Entrar em Hollywood, no entanto, era como tentar quebrar um cofre com as mãos nuas. Durante anos, só lhe ofereciam papéis estereotipados. Criminoso, jardineiro, traficante. Recusou todos. Preferia ficar sem trabalho a alimentar o preconceito. Pagou caro por isso. Viu colegas despontarem enquanto ele dormia em sofás, fazia bicos e buscava incansavelmente um espaço onde pudesse representar de verdade. A virada veio com o filme Stand and Deliver, O Mestre Invencível, onde interpretou Jaime Escalante, um professor que transformava a vida de alunos marginalizados. Sua atuação foi tão poderosa que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Era o reconhecimento de uma luta que ia além da atuação. Era identidade, era resiliência, era resistência cultural. Edward James Olmos não se curvou, não se apagou para caber no sistema. Fez da própria história uma bandeira. Em cada papel, ele carrega o peso das ruas de East LA, da língua que tentaram calar, da dignidade que tentaram negar. E provou que talento, quando guiado por propósito, é mais forte
forte do que qualquer muro. Número 11. Robin Williams. É difícil imaginar que por trás da explosão de energia, carisma e criatividade de Robin Williams, existia um garoto calado, solitário e negligenciado. Ele cresceu em silêncio, não porque lhe faltassem palavras, mas porque ninguém escutava. Filho único de uma família rica, mas emocionalmente ausente, Robin passou a infância em mansões frias, rodeado de luxo, mas isolado por completo. O pai, executivo de uma grande empresa automobilística, estava sempre ausente. A mãe, embora amorosa, parecia distante, parte de um mundo social que ele jamais conseguiu compreender. Parte da infância foi vivida em Detroit, nos anos em que a cidade começava a ruir. Robin testemunhou, ainda garoto, os distúrbios raciais, os incêndios, a decadência de uma cidade antes próspera. Enquanto lá fora tudo colapsava, dentro de casa o vazio emocional crescia. E nesse vazio, ele começou a inventar mundos, criava vozes, personagens, histórias, falava sozinho por horas. Seus primeiros palcos eram o quarto escuro, os corredores longos e silenciosos. O humor nasceu ali, como defesa contra a solidão, como grito contra o abandono. Apesar de vir de uma família financeiramente estável, emocionalmente ele viveu como órfão. E essa dor nunca o deixou. Quando começou a estudar teatro, encontrou nos personagens uma forma de existir e, finalmente, de ser ouvido. A comédia se tornou sua armadura, mas a ferida seguia aberta. Nos palcos e nas telas, ele era mágico. Em filmes como Sociedade dos Poetas Mortos, Patch Adams e Gênio Indomável, mostrava uma verdade que vinha de dentro. As risadas, os improvisos, o brilho nos olhos, tudo era real, mas também era escudo. Robin Williams fez o mundo rir enquanto carregava uma tristeza profunda. A infância solitária, o medo de não ser amado, a constante sensação de inadequação, tudo isso moldou o homem por trás do comediante. Ele não usava a comédia apenas como profissão, usava como salvação. Robin não foi criado para o sucesso. Ele o arrancou da dor. E mesmo quando ninguém via, seguia lutando contra fantasmas antigos. Fantasmas que começaram quando ele ainda era só um menino, sozinho no meio de uma casa grande demais. Número 10. Woody Strode. Woody Strode nasceu em 1914, na Califórnia, filho de uma família negra e indígena em plena era da segregação racial. Crescer com essa dupla identidade nos Estados Unidos da primeira metade do século XX era mais do que difícil. Era viver em constante estado de negação. A sociedade não queria ver um garoto como Woody existindo, muito menos sonhando. Desde cedo, sentiu o peso de uma cultura que o marginalizava por completo. A infância foi marcada por pobreza, trabalho duro e portas que se fechavam antes mesmo de serem batidas. Mas havia algo em Woody que nem o racismo conseguia apagar. Força, literalmente. Ele cresceu correndo descalço pelas ruas, treinando o corpo sem saber que, um dia, ele seria sua passagem para algo maior. Quando chegou à faculdade, virou um fenômeno do atletismo. Jogava futebol americano como se fosse invencível. E por um tempo foi. Entrou para a NFL numa época em que homens negros ainda eram proibidos de jogar profissionalmente em várias equipes. Quebrou barreiras ao lado de outros atletas históricos e deixou uma marca não apenas como jogador, mas como símbolo de resistência. Mas mesmo com tudo isso, o preconceito seguia. Era preciso recomeçar. E ele recomeçou, de novo. Foi no cinema que Woody Strode encontrou sua última grande batalha. Em uma Hollywood dominada por estereótipos, onde papéis para negros eram poucos e quase sempre degradantes, ele entrou em cena como um guerreiro, literalmente. Em Spartacus, dirigido por Stanley Kubrick, roubou a cena como o gladiador que enfrenta Tony Curtis. Seu físico imponente, sua expressão digna, sua presença altiva transformaram a percepção do que um homem negro podia ser no cinema. Strode não precisava de muitas falas. Sua história falava por ele. A cada olhar em silêncio, carregava décadas de luta, de exclusão, de resistência. Foi um dos primeiros a romper com a imagem submissa imposta aos atores negros e abriu caminho para gerações futuras. Woody Strode sobreviveu à pobreza, ao preconceito, à exclusão dupla e fez isso sem jamais abaixar a cabeça. Sua trajetória não é só a de um ator ou atleta, é a de um gigante que venceu o mundo antes mesmo de entrar em cena. Você sabia que o ator Vic Morrow, conhecido por interpretar homens duros e implacáveis, morreu decapitado durante as filmagens de No Limite da Realidade, Twilight Zone, The Movie? Um helicóptero caiu sobre ele e 2 atores mirins durante uma cena de ação. Foi um desastre real, filmado. O estúdio abafou o caso, silenciou a equipe e tentou apagar tudo da história. Nenhuma ficção chegaria perto do que aconteceu naquele set. E se essa história já te fez engasgar, segura firme. O número 4 é tão chocante que os estúdios tentaram esconder por décadas. E o número 1 é o último nome que você imaginaria e o mais brutal de todos. Número 9, Harvey Keitel. Antes de encarnar cafetões, policiais corruptos e figuras explosivas nas telas, Harvey Keitel enfrentava um tipo de caos muito mais brutal.
o da vida militar. Ainda adolescente, com o país dividido entre a Guerra da Coreia e a tensão da Guerra Fria, Keitel se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Serviu ativamente, treinado para combate, sobrevivência e disciplina extrema. E quem conhece um fuzileiro naval de verdade sabe, eles não voltam iguais. Eles voltam prontos para qualquer coisa. Keitel carregou isso para cada papel que interpretou. Em Cães de Aluguel de Quentin Tarantino, ele não está apenas interpretando um criminoso duro. Ele está canalizando a frieza, a decisão rápida e a presença firme que aprendeu nas fileiras militares. Em A Última Tentação de Cristo, traz intensidade crua ao apóstolo Judas. E em O Mau Tenente, a decadência do personagem parece ainda mais perturbadora justamente porque em Keitel existe uma base real de força, de alguém que já enfrentou o pior. Nos bastidores é conhecido por sua intensidade, por não aceitar meias verdades, por exigir entrega absoluta. Muitos diretores dizem que Keitel assume o controle do set com uma autoridade que não se ensaia, se conquista. É a mesma autoridade que um sargento exerce sobre uma tropa sob fogo. É a mesma que faz um ator calar a sala com um único olhar. O Corpo de Fuzileiros Navais ensinou a Keitel mais do que técnicas de combate. Ensinou presença, ensinou foco e, acima de tudo, ensinou a controlar o medo. Quando você sobrevive a treinamentos exaustivos, fuzis apontados e noites em campos de batalha, um set de filmagem parece só mais um detalhe. Harvey Keitel não interpreta durões. Ele simplesmente é, porque antes de ser ator, foi soldado. E quem passou por essa forja carrega cicatrizes que nem o cinema consegue esconder. Número 8. James Stewart. A imagem que o público tem de James Stewart é a do homem comum. O vizinho de fala mansa, o sujeito íntegro, o herói relutante que sempre escolhe fazer o certo. Mas o que Hollywood tentou esconder por muito tempo, talvez por medo de quebrar essa imagem serena, é que Stewart foi de fato um dos homens mais corajosos que já pisaram num set de filmagem. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, James Stewart foi um dos primeiros astros de Hollywood a se alistar. Mas ele não queria favores, não queria o posto fácil que o estrelato podia comprar. Queria voar, insistiu até conseguir entrar na Força Aérea do Exército. E ali, longe das câmeras, se transformou. Stewart pilotou bombardeiros B-24 em missões perigosíssimas sobre a Alemanha nazista. Viajou centenas de vezes por corredores aéreos minados de fogo inimigo. Subiu ao céu como ator e voltou como herói. Foi promovido ao posto de coronel durante a guerra. Anos depois, chegou a brigadeiro-general da reserva. É um dos raros artistas que ostenta uma carreira militar paralela e absolutamente respeitada. Não foi só presença, foi liderança. Stewart comandava esquadrilhas inteiras. Era responsável por dezenas de vidas. Sentia o peso da guerra nos ombros, mesmo quando o mundo só via o homem sorridente de "a felicidade não se compra". Nunca explorou essa história publicamente. Nunca usou farda para se promover. Sua humildade era proporcional à sua bravura. E talvez seja por isso que seus personagens sempre pareciam tão reais, tão humanos, porque Stewart sabia, como poucos, o valor da vida. Já tinha visto a morte de perto. Já tinha sentido o cheiro da pólvora, o baque do aço atravessando os céus, o silêncio dos companheiros que não voltaram. Ele não interpretava sacrifício. Ele conhecia o verdadeiro preço. James Stewart foi um herói de guerra, um comandante, um sobrevivente e talvez o maior ator americano que o país se recusou a reconhecer como soldado, porque sua maior atuação foi longe das câmeras. Número 7. Gene Hackman. Gene Hackman carrega nos olhos algo que nem o tempo conseguiu suavizar. A expressão de quem já viu o mundo ruir por dentro. Muito antes de se tornar um dos atores mais respeitados de sua geração, ele já havia encarado a dureza da vida, sem roteiro, sem ensaio, com um medo real na garganta. Aos 16 anos, mentiu a idade para se alistar na Marinha dos Estados Unidos. Queria fugir da monotonia, queria ver o mundo. O que encontrou foi disciplina implacável e uma realidade que nenhum jovem está preparado para encarar. Foi designado para servir na China durante um período de tensão intensa no pós-guerra. Atuou como operador de rádio em território estrangeiro, cercado por culturas desconhecidas, hostilidade constante e incertezas geopolíticas que podiam explodir a qualquer instante. Estava longe de casa, longe da infância difícil que tinha abandonado, mas ainda cercado por dureza. Era uma vida de ferro, e Hackman foi moldado por ela. Ao retornar, tentou estudar jornalismo. Não se encaixava. Tentou empregos convencionais. Não se rendia, até que encontrou na atuação não apenas uma vocação, mas um caminho de redenção. A raiva acumulada, o controle aprendido no serviço militar, a dureza de quem sabe que o mundo não é justo, tudo isso viria à tona em seus papéis. Em Operação França, quando vive Popeye Doyle, a brutalidade não é caricatura, é memória. Em Mississippi em Chamas, sua indignação é visceral. E em Os Imperdoáveis,
Seu olhar silencioso diz mais que qualquer monólogo. Hackman não interpreta heróis, ele os questiona, porque sabe, por dentro, o quanto a realidade é mais crua que qualquer história. Nos bastidores, é conhecido por sua intolerância com frescuras. Não aceita estrelismo, não finge, não precisa. Já esteve onde muitos nem ousam imaginar. Gene Hackman é daqueles que calavam um set inteiro com presença. E essa presença nasceu nos navios, nos rádios, nas madrugadas frias, servindo em um país estrangeiro. Ele não precisa se impor. Ele já sobreviveu ao que Hollywood apenas finge. Número 6. Morgan Freeman. A voz de Morgan Freeman é reconhecida em todo o planeta. É sinônimo de sabedoria, calma e autoridade. Quando ele fala, o mundo ouve, como se suas palavras viessem de um lugar mais elevado. Mas o que muitos não imaginam é que essa autoridade não foi construída em palcos ou estúdios. Ela começou em hangares militares, radares de precisão e treinamentos intensos da Força Aérea dos Estados Unidos. Aos 18 anos, Morgan Freeman não era ainda um narrador de Deus, nem um mentor inspirador do cinema. Era um jovem negro do Mississippi, nascido em uma América ainda profundamente segregada, com o sonho de voar. E não qualquer voo. Queria pilotar caças, as máquinas mais letais, velozes e perigosas dos céus. Sonhava com as nuvens, mas encontrou a dura realidade da caserna. Freeman se alistou e virou técnico de radar, servindo por 4 anos em uma das forças mais exigentes do mundo. Enfrentava a pressão da precisão, a responsabilidade de detectar ameaças e o rigor extremo da vida militar. Chegou a pilotar aeronaves em treinamento e foi nesse momento que descobriu uma verdade desconcertante. Estava se divertindo demais com uma arma de guerra. Foi esse despertar que o fez abandonar a carreira militar. Segundo ele, não era certo achar aquilo tão prazeroso quando o objetivo era matar. Essa consciência moldaria tudo o que ele faria dali em diante. Quando Morgan Freeman interpreta figuras de autoridade, de Nelson Mandela a um diretor de prisão, de um coronel a um conselheiro espiritual, não está apenas atuando, está lembrando o que significa ter responsabilidade real, saber o peso de uma decisão, sentir o frio de uma escolha que pode custar vidas. Sua serenidade não é afetação, é resultado de quem já esteve em um ambiente onde erro significa morte, onde a calma é ferramenta de sobrevivência. A Força Aérea não lhe deu fama, mas deu algo mais raro, compostura inabalável. Morgan Freeman não impõe respeito, ele o encarna, porque antes de narrar histórias sobre coragem, ele já tinha enfrentado a sua própria, no silêncio tenso de uma base aérea, entre instrumentos, ordens e possibilidades fatais. Ali, nasceu o homem por trás da voz. Número 5. James Garner. James Garner foi um dos rostos mais carismáticos da era de ouro de Hollywood. O sorriso fácil, o charme despretensioso, o tipo de homem que parecia não levar nada muito a sério, era assim que o público o via. Mas por trás da leveza, havia cicatrizes invisíveis. E essas marcas não vieram de roteiros difíceis ou bastidores conturbados. Vieram da guerra, vieram da Coreia. Antes da fama, Garner era apenas James Bun Garner, um jovem de Oklahoma que se alistou no exército dos Estados Unidos quando o mundo parecia à beira de um colapso permanente. Serviu como fuzileiro na Guerra da Coreia, um dos conflitos mais violentos e esquecidos da história americana. Lutou no fronte, foi ferido 2 vezes, recebeu 2 corações púrpura, uma das mais altas condecorações militares, por ter se mantido em combate mesmo depois de atingir o limite físico. E ainda assim, voltou com o mesmo humor seco que o definiria como ator. Nos sets, era visto como alguém que não reclamava, que sabia ouvir, que preferia resolver conflitos com conversa, mas que quando pressionado se transformava. Muitos diretores e colegas de elenco relatavam o mesmo sentimento. James Garner tinha uma presença que não vinha de ensaio, vinha da experiência, da guerra, do sobrevivente que sabia exatamente o que era estar em perigo de verdade. Nos filmes, nunca forçava a mão. Em Grand Prix, parecia pilotar com a calma de um veterano. Em Maverick e The Rockford Files, trazia leveza e sagacidade, mas sempre com uma tensão por baixo da superfície. Algo que só existe em quem já viu o mundo desmoronar de perto. Em O Diário de uma Paixão, no papel de um homem devastado pelo tempo e pela perda, a dor parecia verdadeira. E era. James Garner nunca explorou sua história militar como marketing. Nunca precisou. A guerra deixou marcas, mas também moldou um caráter de aço. E quando a câmera ligava, aquele olhar calmo carregava tudo o que ele viveu e sobreviveu. Ele não era só o mocinho simpático. Era o soldado ferido que, ao contrário de muitos, conseguiu voltar. E de alguma forma, transformar dor em arte. Até aqui, falamos de soldados. Homens que enfrentaram trincheiras, bombas, balas e voltaram marcados. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum, viveu o que viveu o próximo nome da lista. O que vem agora não é só surpreendente, é desconcertante, porque o próximo ator desta lista fez parte de uma unidade militar que não aparece em registros públicos. Um grupo tão secreto que nem o próprio governo britânico fala sobre ele abertamente. Uma força treinada para infiltrar, sabotar e eliminar. Durante décadas, isso foi escondido.
escondido. Nos filmes ele era o aristocrata, o vilão gótico, o sábio imponente, mas nos bastidores ele era outra coisa. E quando a verdade começou a escapar, ninguém mais conseguiu fingir que era só atuação. Número 4. Christopher Lee. Christopher Lee ficou mundialmente conhecido por papéis como o Conde Drácula, Saruman em O Senhor dos Anéis e o Conde Dooku em Star Wars. Seu porte aristocrático, voz grave e presença magnética o transformaram em um dos vilões mais memoráveis da história do cinema. Mas o que poucos sabiam e o que ele evitava comentar era o que aconteceu antes da fama. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lee serviu em uma unidade britânica tão secreta que seus detalhes continuam até hoje classificados. Ele atuou na SOE, Special Operations Executive, também chamada de o Exército Secreto de Churchill. Era um grupo de elite responsável por sabotagem, espionagem, infiltração e assassinatos silenciosos atrás das linhas inimigas. O tipo de operação que não virava manchete, que não deixava testemunhas. Lee nunca deu detalhes. Quando pressionado em entrevistas, respondia apenas: digamos que estive nas forças especiais. E deixemos por isso mesmo. E deixavam. Até os jornalistas mais ousados paravam, porque havia algo em seu olhar que não era ficção, era histórico, era letal. Durante as filmagens de O Senhor dos Anéis, Peter Jackson sugeriu como Saruman deveria reagir ao ser apunhalado. Lee respondeu seco: você sabe que som uma pessoa faz quando é esfaqueada pelas costas? Porque eu sei. A produção congelou. Ninguém mais discutiu a cena. Christopher Lee era fluente em múltiplas línguas. Se movia como um diplomata, mas agia como um fantasma. Nunca se gabou. Nunca capitalizou esse passado, porque ele sabia o que carregava. Os estúdios o queriam como gótico, como teatral, como um ícone do mistério, não como um ex-agente treinado para matar. O pós-guerra britânico também evitava glorificar os métodos do SOE, que muitas vezes envolviam decisões cruéis em nome da vitória. E Lee preferia o silêncio, preferia que acreditassem que ele era só um ator brilhante, mas cada papel sombrio que ele interpretava, cada cena em que parecia saber demais, não era atuação, era experiência real, guardada a 7 chaves. E agora, finalmente, revelada. Número 3. Audie Murphy. Ele media pouco mais de 1,65 m. Tinha rosto de coroinha, aparência de estudante e a voz tranquila de quem jamais gritaria em cena. Quando chegou a Hollywood, ninguém sabia o que fazer com ele. Era pequeno demais para ser galã, discreto demais para ser vilão. Só havia um problema nesse julgamento. Estavam tentando encaixar Audie Murphy em papéis de mentira. E ele era, literalmente, um dos homens mais perigosos dos Estados Unidos. Audie Murphy foi o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Aos 19 anos, já havia acumulado quase 30 medalhas de honra, incluindo a Medalha de Honra do Congresso, a maior condecoração militar do país. Seus feitos são difíceis de acreditar, e se não estivessem documentados, pareceria um roteiro de filme mal escrito. Em uma missão na França, sua unidade foi massacrada por tropas alemãs. Murphy, ferido, ficou sozinho, e mesmo sem munição, subiu em um tanque em chamas e usou a metralhadora antiaérea para segurar, sozinho, uma companhia inteira de soldados inimigos, enquanto sangrava, enquanto queimava, enquanto todos recuavam. Ele não só sobreviveu, como liderou um contra-ataque vitorioso logo em seguida. Quando voltou da guerra, o trauma era tanto que dormir era um desafio. Tinha pesadelos todas as noites. Mas em vez de se isolar, aceitou um convite inesperado: atuar. Hollywood queria transformar sua história em um filme, e ele aceitou com uma única condição: ele mesmo interpretaria o papel. Nasceu então Ao Inferno e de Volta, onde Audie Murphy reviveu na tela o mesmo inferno que quase o matou. O público achou que o filme havia exagerado. A verdade? Tiveram que suavizar os eventos reais, porque ninguém acreditaria no que realmente aconteceu. Mesmo assim, o olhar calmo de Murphy assustava. Um produtor, após uma discussão, confessou depois: eu olhei nos olhos dele e entendi que aquele homem poderia me matar com as próprias mãos, sem piscar. Murphy não interpretava a guerra. Ele sobreviveu a ela e carregou cada cicatriz na pele, no olhar e na alma, até o fim de sua vida. Número 2. Viggo Mortensen. Antes de ser Aragorn, o rei sem coroa de O Senhor dos Anéis, Viggo Mortensen era um homem sem casa, sem aplausos e sem garantias. Passou boa parte da infância entre Argentina, Venezuela, Dinamarca e os bairros mais duros do Bronx. Era o típico filho de imigrantes que nunca pertencia completamente a lugar nenhum. Cresceu com múltiplas línguas, culturas e choques, e aprendeu, desde cedo, a se adaptar ou desaparecer. Quando decidiu seguir carreira como ator, fez uma escolha que o colocaria na margem da indústria. Recusou atalhos. Nunca buscou fama, não fez lobby, não aceitou o jogo dos estúdios. Preferiu sobreviver fazendo bicos, vendendo livros, lavando pratos. Em muitos momentos, dormiu em seu próprio carro, comeu o que cabia no bolso e recusou papéis que não respeitavam sua visão artística. Viggo é o oposto do glamour. Vive de forma frugal por escolha, recusa hotéis de luxo, faz suas próprias malas
e costuma chegar aos sets dirigindo sozinho, sem entourage. Em cena, faz suas próprias acrobacias. Em O Senhor dos Anéis, quebrou 2 dedos do pé chutando um capacete, e a tomada foi mantida porque seu grito de dor era tão real que se tornou épico. No set de Marcas da Violência, mergulhou nu em uma cena de luta brutal em um banheiro público, sem cortes, sem dublê, porque, para ele, ou se vive o personagem por completo, ou não vale a pena. Mortensen não busca holofotes, busca verdade. E por isso, cada cena sua carrega uma presença que impõe respeito. Não com gritos, mas com convicção. Não com músculos, mas com alma. Ele é um durão silencioso, daqueles que ninguém percebe chegando, mas que ninguém esquece depois que se vai. Durante todo este vídeo, vimos homens forjados por guerras, por abusos, por abandono e batalhas que jamais foram televisionadas. Alguns enfrentaram inimigos no campo de batalha, outros nas ruas. Mas o próximo nome enfrentou a indústria, enfrentou os olhares tortos, os risos contidos, os papéis humilhantes, oferecidos como se fossem esmolas. Ele não chegou quebrando portas, nem erguendo armas. Ele resistiu de pé, calado, firme. Número 1. Peter Dinklage. Peter Dinklage passou décadas ouvindo que não havia lugar para ele no cinema. Não de verdade. Só havia piada, humilhação, estereótipo. Atores com nanismo eram empurrados para papéis de duende de Natal, de criatura cômica, de ajudante de bruxo. E quando ele disse não, quando recusou cada uma dessas armadilhas com dignidade, ouviu o eco da indústria batendo a porta na cara. Mas ele não cedeu. Preferiu viver à margem a se dobrar. Dividia apartamentos minúsculos com outros atores. Dormia em sofás emprestados, às vezes em lugares infestados por ratos. Vivia de favor, mas jamais aceitou um papel que zombasse de sua condição. Porque para Peter, atuar não era se vender, era se expor. Era arte. E arte não se negocia. Foram anos de silêncio, de fome, de espera. Hollywood seguiu fingindo que ele não existia. Mas ele seguiu firme, recusando cada armadilha que lhe ofereciam. Até que aos 40 anos, quando muitos já teriam desistido, surgiu uma chance. Uma série. Um personagem. E Peter Dinklage entrou em cena como Tyrion Lannister em Game of Thrones. E em poucos minutos, reescreveu tudo. No primeiro episódio, deu um tapa seco no herdeiro arrogante do trono. E com aquele gesto, virou símbolo de resistência. Ao longo de 8 temporadas, não foi apenas um dos melhores. Foi o melhor. Com sua voz firme, olhar afiado e humor cortante, fez o mundo inteiro se curvar ao talento de alguém que eles tentaram ignorar. Peter não foi grande apesar da sua estatura. Foi grande porque nunca deixou que ela definisse seu valor. Ganhou prêmios, respeito e um lugar entre os maiores nomes da cultura pop. Mas nunca deixou de lembrar o porquê de estar ali. Cada fala sua era uma vitória contra o desprezo. Cada cena, um tapa na indústria que disse que ele não tinha lugar. O mais durão de todos não empunhou espadas, não explodiu portas, não deu socos. Ele apenas resistiu, de pé, em silêncio, com arte, e venceu, do jeito mais difícil e mais digno possível. Você viu cada um deles. Não foi só atuação. Foi cicatriz, foi cadeia, foi vício, foi guerra. Essa lista não inventou nada. Ela revelou o que Hollywood tenta esconder, que por trás dos heróis de ação existem histórias reais, muito mais intensas que qualquer roteiro. E o número 4, um passado que os estúdios tentaram apagar. O número 1, quem diria que o ator mais subestimado seria o mais durão de todos? Agora eu quero saber, qual nome te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. Queremos saber o que acha. Deixa o like se essa lista te derrubou como um tapa bem dado por Peter. E se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Ativa o sininho, porque aqui a gente revela o que os filmes não mostram.